Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Uma vez mais, reunidos na casa do Senhor, nessa noite tão especial, de adoração, de glorificação ao nosso Deus, e dessa feita com um propósito muito especial, que é adorarmos o Senhor e relembrarmos a importância da obra missionária. Portanto, como estamos em um culto, cujo tema é voltado para a obra missionária, eu gostaria de pedir que os irmãos abram comigo suas Bíblias, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E enquanto você localiza Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu quero externar ao céu a minha gratidão por poder voltar a essa casa, por poder rever aqui neste lugar os amigos e louvar ao Senhor em especial pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Aguinaldo. Deus lhe abençoe de uma maneira poderosa, que é um amigo precioso que Deus nos tem dado nessa cidade. Deus abençoe muito a sua vida, de uma maneira gloriosa, o Senhor, a sua família. Louvo a Deus também pelo Lucas, está ali, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estou feliz também porque eu não estou sozinho, como sempre que possível acontece, eu estou acompanhado da minha família, a minha esposa Camila está ali, a Radassa desmaiou já no começo do culto, está dormindo até agora. O Azaf, eu creio que está com as crianças lá, né? O Azaf está lá em um culto pentecostal com as crianças, e nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Deus abençoe a vida de todos os obreiros que estão à minha retaguarda, e vamos para a bendita palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e eu gostaria de fazer leitura a partir do versículo de número 6. Atos, capítulo 16, versículo de número 6. Se você localizou, pode confirmar dizendo amém? Está escrito assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Tendo viajado na direção de Mísia, tentavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo passado ao lado de Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo essa visão. Um homem da Macedônia achava-se em pé, rogando-lhe: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Amém. Amém? Amém? Pode se assentar, meus irmãos. E enquanto você se assenta, louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus, aproveite para deixar uma mensagem para o coração de quem está perto de você, e diga para quem está aí ao seu lado: Deus vai falar com você agora. Isso, diga com autoridade para ele: Deus vai falar com você. Diga: Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração, pode glorificar o nome dele aqui hoje? Isso. Olhe para mim aqui. Lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Diga-se de passagem que ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, em especial em um culto ou em um trabalho, cuja temática é voltada para a obra missionária, não é algo incomum. Muitas vezes nós já ouvimos esse texto, já ouvimos ministrações falando a respeito dessa passagem. Porém, algumas coisas foram compartilhadas ao meu coração outro dia, e eu gostaria de deixar essas coisas para a reflexão dessa igreja. Atos 16, um texto escrito, nós acreditamos assim, pelo nosso irmão Lucas, o evangelista Lucas. Em sua maioria, os teólogos concordam que o livro de Atos é escrito por Lucas. Sendo assim, esse texto sagrado que nós lemos, ele revela para mim, uma vez mais, uma das características mais fascinantes dos escritos de Lucas. Particularmente como estudante da Bíblia Sagrada, eu gosto muito
da literatura escrita, deixada por Lucas, que compõe o seu evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Se nós considerarmos que a carta aos Hebreus, ela não foi escrita por Paulo, quando você junta os escritos de Lucas e Atos, você percebe que em número, em volume de escrita, Lucas ele supera até mesmo o apóstolo Paulo, naquilo que ele deixou de literatura no Novo Testamento. Dentre as características que eu poderia ressaltar de Lucas, uma delas me chama muito a atenção. A inteligência de Lucas quando ele vai falar de algo e ele não quer usar todas as palavras. Lucas era aquele tipo de pessoa que você convive com ela e que ela, quando quer falar algo, ela não precisa usar a frase inteira. Ela usa 2 palavras e você já percebe o que ela quer dizer. Você vê isso em alguns textos de Lucas. Por exemplo, lá no capítulo 1 do seu livro, quando Lucas diz assim: havia um sacerdote fiel chamado Zacarias. Quando ele fala, havia um sacerdote chamado Zacarias e esse era temente ao Senhor. Você olha de uma maneira superficial e você não entende o que ele quer dizer. Mas para quem se aprofunda um pouco, percebe que Lucas ele está fazendo uma denúncia de toda a classe sacerdotal do seu tempo. Porque ele está dizendo, havia um sacerdote fiel. Se fossem outros tempos, era desnecessário dizer que o sacerdote era fiel, porque a fidelidade é prerrogativa do sacerdócio. Mas como Lucas quer denunciar os sacerdotes, ele diz que tinha um sacerdote fiel. Para bom entendedor, uma palavra basta. É isso que Lucas está demonstrando. Ele repete isso no capítulo 3 do seu livro, quando ele faz uma lista de pagamentos do Império Romano, e lá no meio ele enfia o nome de 2 sacerdotes, Anás e Caifás, denunciando uma vez mais a corrupção do sacerdócio. Eu estou ressaltando essa característica de Lucas, porque o texto que nós lemos, me parece que Lucas está repetindo o processo. Lucas está aqui querendo apontar para algo muito maior, mas ele não quer usar todas as palavras, de maneira que ele reduz e ele deixa para quem vai meditar no que ele escreveu, a indicação da profundidade daquilo que ele quer revelar. Mas para nós entendermos o contexto do que eu quero falar aqui, relembre comigo que Atos capítulo 16 está narrando para nós o início da segunda viagem missionária de Paulo. O apóstolo Paulo, como você lembra, ele fez 3 viagens missionárias. Diga-se de passagem que fazer obra missionária, ser um missionário, um pregador da palavra, dentro da primeira fase da vida de Paulo, jamais foi uma intenção sua. Porque os irmãos lembram que Paulo entra na Bíblia Sagrada não de uma maneira positiva. Paulo entra nas páginas da Escritura Sagrada, lá em Atos capítulo 8, e ele entra na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na história, de uma maneira extremamente negativa, porque ele entra no contexto em que a igreja está sofrendo a sua primeira baixa. Um diácono da igreja primitiva, chamado Estevão, está condenado a ser martirizado. E quando ele está sendo condenado, a morte que lhe é imputada é a morte por apedrejamento. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8, que quando Estevão dá os últimos suspiros, ele dá os últimos suspiros aos pés de Paulo, que consentia na sua morte. A expressão consentir ali, no seu original, traz a ideia de aprovar com contentamento. Era Paulo olhando para um cristão morrendo e sorrindo, aprovando com alegria. E por que ele faz isso? Porque ele era movido por um zelo religioso que via naquele movimento chamado igreja, naquele movimento que nessa época era chamado de a seita do caminho, ele via nesse movimento uma ameaça à ortodoxia, à pureza do judaísmo. Movido por esse sentimento, ele perseguia a igreja. Só que o que Paulo não sabia é que, se em Atos capítulo 8, ele entra na história perseguindo a igreja, em Atos capítulo 9, a história vai começar a mudar. Por que a história vai começar a mudar?
porque em Atos 8, Paulo persegue a igreja, mas em Atos 9, o Jesus da igreja vai se manifestar para Paulo. Ele está indo pelo caminho de Damasco, rumo a Damasco, para perseguir os cristãos, e no meio do caminho Jesus se manifesta a ele. Esse manifestar de Jesus é tão poderoso que Paulo cai por terra. E quando ele cai por terra, ele ouve uma voz, e a voz diz: Paulo, Paulo, por que é que você me persegue? Ele, não entendendo nada disso, quem é que fala comigo? E a voz responde: sou eu, Jesus, a quem você persegue. É interessante, irmãos, nós pensamos que Paulo nunca viu Jesus fisicamente, mas ele estava perseguindo a igreja. Só que quando ele persegue a igreja, Jesus diz: a tua perseguição não é a igreja, a tua perseguição é diretamente a mim, porque eu sou responsável pela minha igreja. E Jesus se manifesta a ele. O manifestar de Jesus é tão poderoso na vida de Paulo, que Paulo tem a sua vida transformada completamente, porque abre um parênteses para dizer: eu nunca vi ninguém que Jesus se manifesta na sua vida e que a sua vida continua do mesmo jeito. Jesus se manifestou, e Paulo, que era um perseguidor da igreja, quando se manifestou, Paulo disse: a partir de hoje, eu não mais persigo a igreja. A partir de hoje eu não quero ser mais um perseguidor de crente. A partir de hoje eu quero ser um pregador do evangelho. Coloca isso no coração, e ele entra em um processo de aperfeiçoamento para se tornar um pregador. Diga-se de passagem que as primeiras experiências de Paulo pregando não foram também lá muito bem sucedidas. Paulo começa tentando pregar por Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele ainda é aquele crente afoito, cheio de rompantes emocionais, de maneira que Paulo lutava, brigava, disputava, debatia sobre o evangelho dentro da cidade de Jerusalém. Mas a maneira aguerrida de Paulo falar fazia com que as pessoas em volta mais tivessem raiva da igreja do que propriamente aceitassem o evangelho. A igreja, percebendo que Paulo estava gerando uma revolta contra ela, gentilmente chegaram para Paulo e fizeram uma proposta. E a proposta da igreja foi: Paulo, nós queremos que você vá embora. Só que quando a igreja diz para Paulo: Paulo, nós queremos que você vá embora, a Bíblia diz que Paulo bate o pé. Ele diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mais tarde ele vai dizer que o próprio Deus se manifestou para ele. E Deus disse: Paulo, sai de Jerusalém. E ele bateu o pé e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Só que a igreja, percebendo que Paulo não vai sair, a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que então a igreja, tomando Paulo, conduziu-o para o porto e despediu-o para Tarso, a sua cidade natal. Já que o pastor Paulo não sai por bem, a igreja colocou ele no navio, pagou a passagem e mandou embora. E quando manda embora o pastor Paulo, um versículo depois acontece um fenômeno, que pastor nenhum gosta, líder nenhum gosta. A gente pode até fingir, pode até disfarçar, mas no fundo não gosta. A Bíblia diz um versículo depois que Paulo saiu, que a igreja crescia, se fortalecia e tinha paz. É quase como que se estivesse dizendo assim: o problema era Paulo. Enquanto Paulo estava aqui, tinha briga. Enquanto Paulo estava aqui, tinha confusão. Foi Paulo sair, a igreja teve paz. Pelo amor de Deus, não levante a sua mão. Mas você conhece gente que é igual Paulo? Que ele está no departamento, é só confusão, é só briga, é só fofoca, é só contenda. Ele está na reunião, é só guerra. Quando ele sai, a igreja tem paz. Quando ela sai, a igreja tem paz. Quando ele vai embora, a igreja tem alegria. Ele faltou no culto, parece que o céu fica livre. Ele não veio no culto, parece que a glória desce. Porque isso traz uma ambiência negativa. Era assim com Paulo, e a igreja diz: Paulo, não dá não, vai embora, e ele vai embora. E aí o homem que chegou em Jerusalém, achando que seria o pregador, vai voltar para a sua cidade natal frustrado, Tarso. E ele vai ficar mais ou menos 10 anos lá. Só que nesses 10 anos que Paulo está em Tarso, o cenário geográfico da igreja começou a mudar. Porque a igreja se descentraliza de Jerusalém e ela começa a se expandir pelo mundo. E ela chega lá na terra de Antioquia da Síria.
E quando ela chega na terra de Antioquia da Síria, em Antioquia da Síria nasce uma igreja poderosa. Preste atenção para você glorificar o Senhor. Nasce em Antioquia da Síria uma igreja tão poderosa quanto a Assembleia de Deus em Curitiba. Não merecia um glória melhor, eu vou repetir para a gente pegar essa. Em Antioquia da Síria, nasce uma igreja tão pentecostal quanto a Assembleia de Deus em Curitiba. A igreja cheia do Espírito Santo. E ela é tão cheia do Espírito Santo, pastor Aguinaldo, que a notícia chegou na igreja de Jerusalém. E a igreja disse, precisamos mandar um pastor para lá. Quem é que a gente vai mandar? Vai mandar um homem chamado Barnabé. E Barnabé chega para pastorear a igreja. Só que quando ele está pastoreando, ele percebe, essa igreja é grande demais para um homem pastorear sozinho. Eu preciso de um auxiliar. E aí eu começo a imaginar. Barnabé vai para a oração dizendo, Senhor, eu preciso de um auxiliar. Quem é que o Senhor quer usar nessa terra? Quem é que o Senhor quer levantar nessa terra? Quem é o homem que o Senhor quer usar como obreiro aqui em Antioquia da Síria? E quando ele está orando, o Espírito Santo faz ele lembrar de um homem que passou por Jerusalém. Em Jerusalém ele não deu certo no ministério. Em Jerusalém ele não foi bem sucedido. Jerusalém mandou ele embora, chutaram ele para fora. Só que quem disse que aquele que o homem chuta, Deus rejeita? Jogaram ele para fora. Só que quando chegou em Antioquia da Síria, Deus disse para Barnabé, vai e traz ele, porque é o homem que eu quero usar nessa terra. Deixe-me começar essa mensagem liberando uma palavra de Deus para a sua vida. Não é porque você falhou em Jerusalém que não tem uma Antioquia da Síria te esperando. Se nós erramos em um lugar, às vezes o homem diz não tem mais chamada, errou aqui, não se levanta em lugar nenhum, mas eu vim aqui te dizer, se Jerusalém não deu certo, Antioquia da Síria está te esperando e Deus te usará para a sua glória. Eu imagino, o Barnabé, vem comigo na mensagem, o Barnabé pega o navio, vai buscar o Paulo, chega lá em Tarso, quando chega, contextualizando a nossa realidade, quando chega, Paulo, na porta de casa, Paulo, lá de dentro, quem é? É Barnabé, lembra de mim? Te ajudei em Jerusalém, Deus falou comigo que é para levar você para Antioquia da Síria, você está pronto para começar a obra missionária? Quando fala assim, o Paulo abre a porta, já está de terno e gravata. Já está com a Bíblia embaixo do braço. Paulo, que é isso? De terninho e gravata essa hora? De Bíblia embaixo do braço? Sim. Por quê? Porque eu não esperei a oportunidade de chegar para me preparar. Eu já estava preparado, esperando o tempo de Deus. Já que você está animado assim, vamos para Antioquia da Síria. Vem comigo para Antioquia da Síria. Foram para Antioquia da Síria e Paulo começa a servir o Senhor ali. A hierarquia da igreja de Antioquia da Síria. Paulo é o Barnabé. Melhor, Barnabé é o pastor. Paulo é o auxiliar. Barnabé é o pastor titular. Paulo é o seu segundo. A hierarquia de Antioquia da Síria. Barnabé é o líder. Paulo o auxilia. Ele começa o ministério servindo como segundo, servindo como auxiliar. Me ajude por gentileza. Ele começa o ministério servindo como auxiliar. Ele começa o ministério servindo como? Não, melhor é isso. Ele começa servindo como? Ele é o segundo. Ele está ali só para obedecer a ordem. E ele fica. Atos 11, Atos 12, até Atos 13. Ele fica ali servindo. Quando chega em Atos 13, a igreja está em uma reunião de jejum e oração. Amém, irmãos? Jejum e oração. E quando a igreja está orando e jejuando, Lucas, a Bíblia diz assim, orando e jejuando, de repente, no meio da oração, o Espírito Santo falou. Não merece um glória, é isso, irmão? O Espírito Santo falou, irmão. Isso é para a gente adorar o Senhor, por quê? Porque o Espírito que rege essa igreja não é um Espírito mudo. Glória ao nome do Senhor, que o nosso Deus não é uma estátua de gesso. Glória ao nome do Senhor, que o nosso Deus não é uma imagem de escultura. Glória ao nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala.
Alguém já ouviu a voz dele aqui? O Espírito Santo, no meio da oração, começou a falar com a igreja. Porque quer ver uma igreja que o Espírito Santo fala com ela? É uma igreja que está em oração. E o que é que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala: ei, separa para mim o Barnabé e o Paulo para a obra que eu estou chamando. Separar os dois, uma vez só assim? É, os dois. E onde é que a gente manda os dois, Espírito Santo? Manda os dois para o campo missionário. Que é lá que eu quero os dois. Já imaginou, pastor Aguinaldo, se o Espírito Santo faz isso hoje? O senhor já imaginou assim, só entre nós aqui, só nós dois, só que ninguém escute aqui, mas só nós dois, o Espírito Santo se manifesta num culto, num AGO, e ele fala para mandar o presidente e o vice-presidente, numa vez só para o campo missionário, numa convenção geral. O Espírito Santo diz: pega o presidente, pega o vice-presidente, e manda os dois para onde? Campo missionário. Só que a igreja ali, ela era tão obediente, irmão, que quando o Espírito Santo falou, a igreja diz: Barnabé, Paulo, a igreja te ama, mas arruma a mala que vocês vão para o campo missionário. E os dois foram, irmão. E sabe o que é legal? Quando os dois partiram, diz a Bíblia, partindo Paulo e Barnabé. Me ajude de novo, por gentileza. Partindo Paulo e Barnabé, qual é o primeiro nome? Qual é o primeiro nome? Ah, mas a hierarquia não era Barnabé e Paulo? Só que chegou no campo missionário, o Espírito Santo inverteu. Porque em Antioquia, Paulo é o segundo. Só que no campo missionário, o Espírito Santo vira a fila e ele é o primeiro. Por quê? Porque quem foi um bom segundo, Deus o colocará para ser um bom primeiro. Quem não sabe obedecer, nunca vai mandar. Mas quem começa obedecendo, Deus coloca em posição de honra. Foram os dois para o campo missionário. Paulo fez a primeira viagem missionária. Saiu de Antioquia da Síria, que era a sua base missionária. Ele sai de Antioquia da Síria e vai para Seleucia. Ele prega na Seleucia e desce para a ilha de Chipre. Em Chipre, ele prega em Pafos, atravessa a ilha, prega em Salamina. Sai de Salamina e sobe para Perge da Panfilha. Sai de Perge da Panfilha e sobe para Antioquia da Pisídia, na região da Galácia, Galácia do Sul. Porque mais tarde, Pedro vai escrever sobre esses irmãos e vai falar que eles passam pela Galácia do Norte. Essa viagem missionária de Paulo é na Galácia do Sul. Na Galácia do Sul, Paulo fica extremamente adoecido e debilitado da viagem missionária. Tão debilitado estava que ele teve que interromper a viagem e voltar para Antioquia da Síria, a igreja-mãe. Volta para Antioquia da Síria, sua igreja-mãe, e fica lá um tempo. Atos capítulo 15, ele sobe para o concílio em Jerusalém. Atos 16, ele está ainda na igreja de Antioquia da Síria. Só que ali eu imagino, eu gosto sempre de falar isso, quando ele está na igreja de Antioquia da Síria, um dia Paulo está andando de um lado para o outro, e ele está dizendo mais ou menos assim: ai. E alguém pergunta: está com dor onde, Paulo? Não é dor não. Ai. E alguém diz: o apedrejamento que você sofreu na viagem missionária, está doendo? Não. Ai. Seus olhos, Paulo, que você tem uma enfermidade grave nos olhos, está incomodando? Não, mas ai. E alguém diz que tanto ai, Paulo, se nada dói. E ele termina dizendo: ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu quero voltar para o campo missionário. Não, vamos ser racionais, Paulo. Você foi, você quase morreu. Você chegou aqui cheio de hematomas, chegou aqui cego. Como é que você quer voltar para o campo missionário? E Paulo diz: é verdade, no campo missionário eu sofri muito, mas eu não prego por conforto, eu prego porque a palavra queima na minha alma e diz: vai e anuncia o evangelho. Eu quero voltar para o campo missionário. E aí Paulo vai começar a sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária é a que nós lemos aqui. Agora vem comigo na segunda viagem missionária de Paulo. Quando ele vai sair, eu imagino Paulo. Se Paulo fosse pelo menos um pouquinho como eu, já preparou um monte de esboço. Já visualizou a igreja na frente dele e ele mandando brasa. Preparado. Aí quando ele começa a pregar, ele começa a passar pela região da Ásia. Atos 16, verso 6. Só que quando ele está pregando por ali, diz a Bíblia,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não, me ajude, irmãos. Eu quero que você pense comigo no que eu estou falando aqui hoje. Ele sai para pregar. E quando ele passa pela região da Ásia para pregar, o Espírito Santo impede que ele pregue. Quem é que impediu ele de pregar? E aí parece algo assim, fora de nossa realidade. Afinal de contas, Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz assim: indo por todo mundo, preguem o Evangelho. Jesus mandou pregar. Agora como é que Paulo passa pela Ásia e o Espírito Santo diz: não pregue aqui? O Espírito Santo como que colocasse o pé na frente e dissesse: daqui você não passa. Não posso pregar aqui? Não. O que é que eu faço? Vai embora. Tá bom, continua a viagem. Ele continua, e diz o versículo 7, tentavam seguir para a Bitínia, disseram: bom, não posso pregar aqui, vou pregar lá na Bitínia. Quando ele coloca no coração, vou pregar na Bitínia, versículo 7, a Bíblia diz: mas o Espírito de Jesus não permitiu. Versículo 6, quem impediu de pregar? O Espírito Santo. Versículo 7, quem impediu? O Espírito Santo. Então você tem duas tentativas de pregação e tem duas vezes o Espírito Santo te barrando. E aí, só entre nós aqui, irmão, quando o homem quer me impedir, Deus abre outra porta. Quando o homem quer me segurar, Deus abre outra porta. Mas o que é que eu faço quando Deus quer me impedir de pregar? O que a gente faz, pastor Aguinaldo, quando foi Deus que fechou a porta? O que a gente faz, obreiros? Quando a gente quer, mas Deus disse: você não vai. Paulo está aqui: Senhor, peraí, então eu vou jogar o meu sermonário fora. Se eu quero pregar, o Senhor não quer que eu pregue, acabou a história. Mas esse texto me mostra algumas coisas interessantes, irmão. Primeiro, que ele está passando pela Ásia, e o Espírito Santo diz: não pregue. Quando o Espírito Santo diz pregue, não pregue, o Espírito Santo na verdade não está impedindo Paulo de falar de Jesus. O que o Espírito Santo está dizendo é: passa pela Ásia, mas não pare aqui. Não desenvolva trabalhos missionários aqui. Por quê? Porque desenvolver um trabalho missionário aqui demanda tempo. E eu não quero que você se envolva com nada que demande tempo nessa terra. Quando o Espírito Santo proíbe Paulo de pregar na Ásia, o que o Espírito Santo está dizendo para ele é: não pare onde eu não quero que você permaneça. Primeira coisa que esse texto me diz é isso: não pare onde Deus não quer que você permaneça. Porque às vezes nós olhamos para um lugar e a gente diz: aqui é meu lugar, aqui Deus me colocou, aqui vai ser a terra do meu sucesso. E a gente coloca isso no coração, cria raízes e às vezes não quer continuar a jornada. Só que esse texto vem dizer para mim e para você: se Deus não quer você em uma terra, se Deus não quer você em um ambiente, não crie raízes onde Deus não quer que você permaneça. Senhor, não posso pregar aqui? Não, vai embora. Aqui você não se envolve com nada. Então tá bom, então eu vou para a Bitínia, também não vai. Por que não? Porque em primeiro lugar, se você não pode parar onde eu não quero que você permaneça, eu também não quero que você vá para onde eu não tenho um propósito com você. Esse texto me diz isso. Primeiro, não pare onde Deus não quer que você permaneça. Segundo, também não vá para onde Deus não quer que você vá. Ah, mas parece bom, mas se não é Deus te direcionando, não vá. Mas o contrato é bom, mas se não é Deus mandando, não vá. Mas disseram que lá vão me abençoar. Se Deus não mandou, não vá. Por que não? Porque o segredo não é ir para onde você acha que é bom. O segredo é ir para onde Deus quer que você vá. Tem um texto na Bíblia que mostra muito claro isso para mim. Gênesis capítulo 26. A Bíblia diz que teve fome na terra. E quando teve fome na terra, o Isaac pegou a mochilinha, colocou nas costas e disse: já sei para onde eu vou. Onde é que você vai? Eu vou para o Egito. Que no Egito é uma terra de muita prosperidade. Está todo mundo ficando rico indo para o Egito. O Isaac diz: já que tem fome aqui, estou indo para lá. Quando ele está indo, Deus diz: não vai.
eu vou te mandar para outro lugar. Para onde? Você vai para a terra de Gerar, lá no meio dos filisteus. Senhor, certeza? Sim, pode ir. Eu estou contigo. E ele vai. Só que quando ele chega na terra de Gerar, tem fome, tem seca, a terra não produz. E o Isaac está ali dizendo: Senhor, o Senhor me mandou para essa terra, e essa terra não gera, essa terra não produz, essa terra não acrescenta nada. Cá entre nós, irmãos, já aconteceu com você? De você estar naquilo que você tem certeza que foi Deus que te entregou, que foi Deus que te mandou, mas parece que o negócio não vai, parece que não anda. O Isaac está ali, foi Deus que mandou, e a terra não produz, tem seca. E chega a notícia, no Egito todo mundo está enriquecendo, e ele pensando: se eu tivesse lá, mas estou nessa terra seca, que não gera nada, que não produz nada. Aí Deus vem para ele e diz: Isaac, você tem algo aí que eu quero usar. O que é que eu tenho que o Senhor quer usar? Você tem sementes. Senhor, semente eu tenho, mas a terra não é boa. E eu preciso de terra boa, Isaac. Eu preciso de obediência. Pega a tua semente e coloca no solo. Senhor, a terra está cheia de rachaduras, tamanha seca, e o sol escaldante aqui. Não perguntei, Isaac. Pega a tua semente e coloca no solo. Senhor, eu vou colocar, mas fique claro, todo mundo diz que essa terra não gera, todo mundo diz que essa terra não prospera, todo mundo diz que esse ano é ano de crise, todo mundo diz que esse ano é ano de escassez. Coloca essa semente no solo que eu vou te mostrar algo, Isaac. E ele coloca a semente no solo. E aí a Bíblia diz, Gênesis 26:12, colocando a semente no solo, naquele ano colheu Isaac 100 vezes mais. Não, vou repetir, irmão. Colocou a semente no solo e colheu 100 vezes mais. Porque o segredo não é a terra, o segredo é estar na direção de Deus. Se está na direção de Deus, vai prosperar. Se está na direção de Deus, a porta vai abrir. Se está na direção de Deus, vai ter milagre na sua história. Se alguém acredita estar na direção de Deus, levante a sua mão. Eu quero liberar uma palavra do céu sobre a sua vida. Ainda que disseram que não vai prosperar, que não vai dar certo, que as coisas não vão fluir para você, assim diz o Espírito da profecia na minha boca. Se você está na minha direção, se prepare. Tem milagre chegando na tua casa, tem milagre chegando na tua história, tem milagre chegando no teu ministério, tem milagre chegando na tua família. Se você está na direção, se prepare, você vai ter testemunho para contar. Eu sinto Deus nessa casa. Se você pode, me ajude, toque em quem está perto de você, diga para ele: não saia da direção de Deus. Diga para ele: não saia da direção de Deus. Diga com autoridade, aqui no círculo de oração, diga: não saia da direção de Deus. Aqui no altar, diga para o companheiro: não saia da direção de Deus. Igreja na direção de Deus, vai viver milagre, vai viver porta aberta, vai viver um tempo de conquista. Oh glória. Não saia da direção de Deus. Senhor, não posso pregar na Ásia? Não. Não posso pregar lá na Bitínia? Não. Então vou continuar a minha jornada. E Paulo continua. E ele vai chegar em uma cidade chamada Troade. Me ajude. Qual é o nome da cidade? Ele chega em Troade. Essa cidade, ela merece um comentário, pastor Aguinaldo. Porque essa expressão Troade, ela está ligada a um outro nome mais famoso do que ela. Que era uma cidadezinha que estava do lado de Troade. E que essa você já ouviu o nome. Troade ficava do lado de uma cidade chamada Troia, que é muito conhecida pelos contos gregos. Essa expressão Troade significa basicamente isso, região de Troia. E diga-se de passagem que essa região, Troade e Troia, ela era considerada
a porta de entrada da Europa para a Ásia. Preste atenção nisso. Essa região de Troade e de Troia, onde Paulo chegou, era considerada a porta de entrada da Europa para a Ásia. Foi por essa região que os exércitos de Alexandre o Grande, o imperador grego, veio entrando da Europa na Ásia, quando ele tentou conquistar a Ásia. Ele passa por essa região da Europa para a Ásia, levando o seu exército para uma conquista militar. Passa o tempo, Deus levanta Paulo, onde? Em Troade. E em Troade ele tem uma visão, e a visão é: vem para Macedônia e nos ajuda. Macedônia, dentro da Europa. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Essa porta, essa região, é a porta de entrada da Europa para a Ásia. É por aqui que no passado passou um exército inteiro, trazendo guerra. Só que agora Paulo chega e Deus mostra a Europa se abrindo. E Deus diz: Paulo, no passado, por esse caminho aqui, veio um exército inteiro, trazendo guerra, espada, morte, mas hoje eu levanto um outro exército. E se da Europa entrou na Ásia um exército trazendo guerra, da Ásia para a Europa vai entrar um exército levando a pregação da palavra e a salvação que há em Cristo Jesus. Você percebe, irmão? Deus está ressignificando o caminho. Aquele caminho era a porta de entrada para a guerra, a porta de entrada para a conquista militar. Aí Deus levanta Paulo, e Deus está dizendo em Paulo, o caminho, preste atenção, o caminho que o inimigo usou, trazendo espada, trazendo guerra, trazendo morte, trazendo destruição, eu levanto um povo, e eu vou ressignificar a história desse caminho, porque esse caminho a partir de hoje não é mais o caminho da guerra, a partir de agora é o caminho da pregação da palavra. Deus está ressignificando a história do caminho. Isso me faz entender, irmãos, que às vezes o caminho não é ruim. Ruim é quem passou por ele e a intenção que levava. O caminho não é ruim, ruim é quem passou por ele e a intenção que levava. Mas Deus estava dizendo: eu vou levantar um povo que vai passar pelo mesmo caminho, só que no mesmo caminho onde alguém passou levando espada de guerra, eu levanto um povo para levar a espada da minha palavra. Ei, quantos caminhos a gente já viu o inimigo usando de forma errada? Quantos caminhos nós já vimos o inimigo se apoderando? Pastor, não estou entendendo, me explica. Eu vou te explicar. O caminho da política, o caminho da arte, o caminho da ciência, o caminho da cultura. A igreja estava do lado e o inimigo dizendo: esse caminho é meu. Vou passar por aqui e vou levar a corrupção. Vou passar por aqui e vou levar a sensualidade. Vou passar por aqui e vou levar a idolatria. Vou passar por aqui e vou levar a morte. Só que aí esse texto num culto de missões, irmãos, vem para a gente glorificar com toda a força de nossa alma. Porque Deus está falando algo seríssimo aqui. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: chegou o tempo que eu quero levantar um povo que vai ressignificar os caminhos que o inimigo utilizou. Significa que se o inimigo passou pelo caminho da política, levando corrupção, Deus quer levantar um povo para passar pelo mesmo caminho, mas não vai levar corrupção, vai levar o testemunho de que Cristo é a verdade que esse mundo precisa. Se no caminho da cultura brasileira o inimigo passou levando o carnaval, levando a prostituição, levando tudo que é contrário ao Senhor, Deus está dizendo para a igreja: chegou o tempo de eu levantar aqueles que irão ressignificar os caminhos dessa nação. O que Deus está dizendo em Paulo, Lucas, é: eu estou te levantando
para reconquistar, para retomar o caminho que o inimigo havia utilizado. O que Deus está dizendo na minha boca é: eu estou levantando a geração dos reconquistadores de caminho. Aquilo que o inimigo usou, a partir de agora não usa mais, vai vir para a mão da igreja, e a igreja vai usar para que Deus seja glorificado. Porque se a gente não quer usar o caminho, o inimigo usa. Não foi isso que fizeram no passado? Veio a televisão, veio as mídias sociais, a gente diz: a gente não quer esse caminho não. E aí o inimigo diz: você não quer, deixa que eu uso. E passou, e utilizou, e colocou um significado sobre eles. Só que esse texto vem dizer para mim e para você: eu levanto um povo que vai passar pelo mesmo caminho. Mas esse povo que vai passar pelo mesmo caminho, ele vai para ressignificar aquele caminho a partir de agora. Onde era, preste atenção, caminho de morte, em Paulo, vai virar caminho de vida. Onde era caminho de guerra, quando Deus levanta Paulo, vai virar caminho da pregação da palavra. Eu não sei se você está pronto para viver isso, mas o que eu estou dizendo é que caminhos que eram conhecidos como caminhos de destruição, quando você passar, eles vão ser conhecidos como caminhos de salvação. Só que preste atenção, Deus levanta Paulo para ressignificar o caminho, mas Deus diz assim: Paulo, a guerra veio de lá para cá, você vai daqui para lá. Como que dizendo: quer ressignificar esse caminho? Quero, só tem um jeito, você precisa andar na contramão daquele que trouxe a guerra. Quer ressignificar o caminho? Quero, só tem um jeito, você precisa estar na contramão daquele que trouxe a destruição. Por quê? Porque a igreja que ressignifica caminhos é uma igreja que anda na contramão do adversário, do Deus dessa obra. Ninguém ressignifica caminho andando na mesma direção que o inimigo. Quer ressignificar? A igreja anda na contramão. E quando a igreja vai no caminho inverso, quando o inimigo vem trazendo destruição, a igreja vai levando salvação. Quando alguém vem trazendo fofoca, a igreja leva a oração. Quando alguém vem trazendo rebelião, a igreja leva a união. Quando alguém vem trazendo guerra, a igreja levanta a bandeira da palavra e diz: nós vamos na contramão, nós vamos mudar a história. Eu preciso encerrar. Eu tenho 3 minutos. Paulo entra, sai da Ásia e entra na Europa, na Macedônia. E ele vai pregar a palavra. E quando Paulo vai pregar a palavra na Macedônia, ele funda 3 igrejas que você conhece. Ele funda a igreja de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. Olhe para mim aqui. Ele funda a igreja de Filipos, Tessalônica, Bereia. Nascem 3 igrejas poderosas. E Paulo está feliz, dizendo: Senhor, que obra poderosa, que obra grande que estamos fazendo aqui. E quando ele está feliz, imagino eu, um dia, quando Paulo está celebrando os frutos que ele está colhendo, o Espírito Santo vem para ele e diz: Paulo, quero conversar com você. Fala, Espírito Santo, quero te fazer uma pergunta. Que foi? Lembra quando você quis pregar na Ásia, eu não deixei? Lembro, Senhor. Fiquei frustrado. Paulo, lembra quando você quis pregar em Bitínia, eu não deixei? Lembro, Senhor. Fiquei frustrado. Achei que tudo tinha acabado. E aí o Espírito Santo diz: mas você está vendo onde eu te coloquei agora? Senhor, estou vendo. E aí o Espírito Santo diz: eu fechei as portas lá atrás, porque eu tinha algo maior preparado para a sua história aqui. Fechou a Ásia, fechou a Bitínia, porque Deus estava abrindo a Europa para uma obra maior do que Paulo imaginava. Eu imagino Paulo dizendo: Senhor, perdão, porque quando eu vi uma porta fechada, eu achei que tudo estava terminando. Mas agora eu vejo que se uma porta se fechou em minha vida, não é porque eu não tinha capacidade ou porque o homem quis. Se a porta se fechou, é porque o Senhor tinha coisa maior reservada para a história.
Eu estou dizendo para alguém aqui que talvez você enfrentou algumas portas fechadas, já no início desse ano, no final do ano que se findou. Talvez você viu algumas portas se fecharem diante de você, e alguém até disse para você, viu, Deus não tem promessa, Deus não tem obra, Deus não tem nada, porque você está encontrando portas fechadas. Mas assim diz o Espírito da profecia na minha boca: a porta se fechou porque eu tenho uma porta maior preparada para a sua história. Assim diz o Senhor na minha boca: as portas que se fecharam, não foi o homem que fechou para você. Eu permiti que as portas se fechassem para te trazer até este lugar, para dizer para você: 2025 tem porta maior para se abrir, tem porta grande para ser aberta sobre a sua história. E se alguém acredita, levante a sua mão, abra a sua boca e glorifique ao Senhor dessa casa. Assim diz o Senhor: as portas que se fecharam não foi para te destruir, foi para te conduzir até este lugar, onde eu tenho um tempo de portas abertas para a sua história. Eu vou repetir: Deus tem um tempo de portas abertas para a sua história. Assim diz o Senhor: as portas que se fecharam não determinam o que eu tenho para a sua vida. A porta ficou fechada lá atrás, mas chegou um tempo que Deus vai abrir portas maiores e mais excelentes. É tempo de viver uma nova história. Se você acredita, vai se colocando em pé no seu lugar, glorificando ao Senhor neste lugar, glorificando ao Senhor nessa casa. Assim diz o Senhor: é tempo de viver portas abertas. Quando portas se fecham, elas doem. Quando portas se fecham, há um sentimento de frustração diante de nós. Mas Deus está dizendo na minha boca: é tempo de você parar de olhar para as portas que te fecharam e passar a olhar para a porta que eu estou abrindo diante de você. É hora de avançar, é hora de viver uma nova história. Posso orar, pastor? Aleluia. Lembra quando você chorou pela porta que se fechou? Lembra quando você disse: não dá mais para mim? Lembra quando você disse: então eu desisto? Deus estava lá, e Deus estava vendo aquela porta fechada. Deus não interferiu no processo, mas te direcionou, e te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: a porta se fechou lá, porque eu estou abrindo uma coisa nova diante de você. Tem um tempo novo para a tua casa, tem um tempo novo para a tua família, tem um tempo novo para a tua vida financeira, tem um tempo novo para o teu ministério, tem um tempo novo chegando na sua história. É ano, é tempo, é momento de parar de olhar para a porta fechada e dizer: Senhor, eu já não choro pela porta que se fechou, eu glorifico pela porta que está se abrindo, pela porta que o Senhor está gerando na nossa história. Rapidamente, eu já passei 2 minutos do horário. Eu não sei com quem Deus falou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus me trouxe aqui para deixar essa palavra direto ao coração de alguém. E eu não posso sair daqui sem orar por você. Se você está aqui e diz: pastor, é comigo, Deus falou comigo, eu precisava ouvir essa palavra, veio do coração do céu para o meu coração, eu quero orar por você aqui nessa noite. Se você ouviu a voz de Deus, sai correndo do seu lugar, vem aqui diante do altar do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, vem, corre, corre, eu quero orar por você. Podemos adorar o Senhor, pastor? Podemos. Quem pode louvar? Corre aqui, enquanto eles estão chegando, o grupo de louvor. Oh glória, vem, chega bem pertinho do altar aqui. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua história, eu quero orar pela sua família. É tempo de portas abertas, diz o Senhor. É tempo de portas abertas, diz o Senhor. É tempo de portas abertas. Alguém saiu por aí comemorando uma porta que se fechou na sua vida. Eles não sabiam que Deus é Deus de portas maiores. Eles não sabiam, Deus é Deus de portas maiores na sua história. Vamos adorar o Senhor, vamos.
Enquanto eles adoram ao Senhor aqui, venha, venha, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida, a tua história, a tua casa. Isso, pode louvar, pode louvar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Vem, vem. Pois meu fôlego é a sua vida. Isso. E nunca me cansarei. Deus está dizendo, é hora de você contemplar uma porta que eu estou abrindo. Essa semana você vai ter resposta. Chegou o tempo de portas abertas. É mais doce do que o mel. Que me tira desta cova. Eu estou sentindo Deus aqui. Seja renovado pelo Espírito Santo agora. Seja renovado pela presença de Deus nessa casa. Seja cheio da presença de Deus neste lugar. Quem tem línguas estranhas, abra sua boca. Glorifique o Senhor, porque Deus pode te renovar em línguas aqui agora. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Adore. Adore. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Adore, não pare de adorar o Senhor, não pare. Jovem, seja tocado pela presença de Deus. Eu me sinto tão seja tocado por essa seguro. Graça. Seja tocado pelo milagre de Deus na sua história. Seja No tocado pela cura. Seja tocado pela libertação agora. Levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão para adorar. Que se fechem diante da tua voz. Não há doença. Toca, Jesus, toca, toca, toca. Toca com a cura, toca com o milagre. Toca com o batismo agora, toca com a renovação. Traz a porta aberta agora. Toca com a tua glória. Se acalma na voz daquele que tudo levante criou. a sua mão para adorar, levante. Pois tua palavra glória é pura, és tudo para os que nele crêem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. É a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, és tudo para os que nele crêem. Glorificado e exaltado seja o